Fala pessoal, então. Agora a gente vai falar sobre preparo da amostra, ainda na parte de marcha geral de análise, tá certo? Ou seja, o que seria o preparo da amostra? Trata-se do momento em que a amostra representativa é transformada em uma apropriada para análise. Ou seja, a gente vai transformar a nossa amostra e fazer algumas operações que ainda restam para que a gente realmente comece a nossa análise, tá certo? Um desses fatores que a gente pode acabar tendo que passar é a solubilização. Solubilização, o próprio nome já diz, trata-se de solubilizar a amostra, ou seja, obter uma solução aquosa representativa dessa amostra. Geralmente isso é feito quando a amostra está sólida ou gasosa, tá certo? Então, geralmente peguei exemplo aí de solos, sedimentos ou misturas de vários gases juntos, tá certo? Também trata-se de uma possível caso de solubilização. Então, quais são os métodos que a gente pode utilizar para poder fazer esse processo? A gente pode fazer em água fria ou água aquecida para solubilizar, em ácidos, por exemplo, ácido clorídrico, que a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco num exemplo aqui. A gente pode usar também um oxiácido, por exemplo, o ácido nítrico, como a professora deu exemplo, pode ser ele tanto a frio quanto a quente. E além disso, uma mistura bem conhecida que é a mistura da água régia, como a gente viu também no período passado em inorgânica, ou seja, é a mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico, ou seja, na qual a mistura fica de 1 para 3, tá certo? Essa trata-se de uma mistura também possível. E geralmente, vale destacar que esse ensaio geralmente é feito a temperaturas de 100 a 150 graus Celsius, temperatura elevada, tá certo? Outro fator que a gente também pode acabar correndo trata-se da abertura de amostra, ou seja, caso a solubilização não seja possível, se a gente não conseguir solubilizar a amostra, existem técnicas alternativas que a gente pode fazer. Entre elas, a primeira delas é o que? Trata-se da fusão a 500 graus Celsius. Então, 500, por exemplo, ensaio de chamas, tá certo? Ou seja, a amostra no cadinho, a gente coloca no cadinho e aquece com ou sem o auxílio de fundente. O que seria um fundente? Que eu coloquei aqui para destacar. Trata-se de uma substância ou reagente que vai baixar o ponto de fusão de um minério, bem como retirar as impurezas, possíveis impurezas, desse minério que causam esse ponto de fusão muito alto. Então, para que a gente consiga fazer a fusão normalmente, a gente utiliza um fundente para poder baixar o ponto de fusão a 500 de uma certa substância, tá certo? Outra técnica alternativa que a gente pode utilizar também trata-se do licor alcalino. O que é isso? Está relacionado a você preparar uma solução para analisar um ânion, ou seja, ou precipitar um ânion, tá certo? Que é o exemplo que eu dei aqui. Por exemplo, você tem uma certa substância que vai reagir com carbonato de sódio e no final vai gerar um precipitado aqui de carbonato. O que significa? Significa que você utilizou essa solução aqui para você poder precipitar um ânion, ou seja, uma substância que você sabe que precipita carbonato ao reagir, e com isso você identificou que naquela amostra tem carbonato. Tá certo? Também serve para um teste de identificação. Então, isso aqui trata-se de uma técnica também para você poder identificar uma certa substância, um certo íon presente ali na amostra. A mesma coisa trata-se quando a gente utiliza solução clorídrica, que é o próximo fator. Que é o quê? Você usar preparo para analisar agora cátion, tá certo? Ou seja, se você pegar uma certa componente e reagir com ácido clorídrico concentrado, isso vai gerar um cloreto que vai ser solúvel em água, tá certo? E além disso vai liberar aqui um ácido volátil aqui no final. Então serve para você identificar os cátions ali presentes. Isso é um teste que a gente possivelmente... A gente vai usar também solução clorídrica esse semestre, como a professora citou, mas isso também serve para identificação de cátions, possivelmente a gente vê em Quali 2, tá certo? A gente vai ver mais aprofundadamente. Agora, o que seriam os interferentes? Nessa etapa da preparo da amostra, a gente também tem que estar atento com os interferentes, ou seja, o que os interferentes fazem? Eles atrapalham a medida final que é da nossa análise, ou seja, afetam a medida final de uma análise. Então, eles devem ser retirados da nossa amostra. Então, existem diferentes processos que a gente pode fazer para poder retirar esses interferentes na nossa amostra. Que pode ser o quê? Pode ser por filtração, pode ser por extração com solventes orgânicos ou solvente específico. Existe a precipitação, você precipitar um composto.
complexação, mudança do pH do meio, que é um fator muito importante também. O pH do meio também pode interferir nas nossas amostras e assim a gente não conseguir identificar um certo íon que prevalece em um certo pH, por exemplo. Existem íons que prevalecem em pH ácido, mas se nosso pH está básico, a gente não vai conseguir interferir, entendeu? Então, o pH também é um fator muito importante de interferir na identificação de uma certa substância. E por último, a gente tem o último processo, que a gente já vai falar agora, que trata-se da análise e emissão do laudo. Que serve o quê? Que trata-se da identificação do laboratório, da empresa. Você vai identificar os dados da amostra e os resultados que você obteve. É um processo de conclusão do seu trabalho, certo? É você definir o que você conseguiu com a sua análise. Então, isso pode ocasionar diferentes consequências de acordo com o resultado que você obteve, tá certo? Se der positivo ou negativo para um certo íon, então isso pode ocasionar, dependendo da sua análise, retirada de produtos de mercado. Você pode provar que um produto tem uma quantidade muito alta de um certo componente ou não tem um certo componente que é essencial para ter um certo alimento, um certo produto. Fechamento de empresas que produzem esse produto. Então, e também afastamento de trabalho. Pode afastar alguma pessoa, tanto se você der um laudo correto, mas também se você der um laudo errado, também isso pode influenciar no seu afastamento do trabalho, na sua análise. Então, você também pode sofrer consequências com a sua análise. Por isso que cada etapa deve ser perfeitamente obedecida para que não haja possíveis erros e acabe prejudicando a sua análise e também a sua vida profissional, tá certo? Então, diante disso, a gente finaliza essa parte de marcha geral de análise. Eu vou fazer uma parte em breve, na próxima parte, um resumão de todas as etapas da marcha geral de análise para a gente poder fixar tudo e partir para a próxima parte da matéria, tá certo? Então, é isso. A gente se vê na próxima.